Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana, tem esse canal sobre finanças e investimentos e no vídeo de hoje o tema vai ser sobre diversificação de carteira, ou seja, eu vou falar sobre como você pode diversificar seus investimentos e o porquê que isso é tão importante. Então bora continuar esse vídeo aqui, não sai daqui até o final. Bora! Primeira coisa, gente, esse conteúdo aqui é para quem já investe o dinheiro, tá? Para quem já tem um conhecimento assim sobre o mercado financeiro, só que não sabe muito bem o porquê que é interessante investir ou tem todo o patrimônio em um único lugar, tá? Então eu vou falar sobre aqui. Se você aí tá começando a investir, tem vídeos aí no canal, tem bastante, vai lá dar uma maratonada. Se você ainda tem dívida e tudo mais, tem conteúdo sobre isso também. E se você já investe o seu dinheiro, tá começando a investir para ter uma liberdade financeira e tudo mais, continua nesse vídeo aqui, que isso aqui vai ser de extrema importância para você, tá? Então bora continuar aqui. Primeira coisa que eu ia falar para vocês, o que é carteira de investimentos? Muita gente me pergunta isso porque esse é um termo muito utilizado no mercado financeiro. Ah, como que tá a sua carteira? Sua carteira é quanto de variável? Quanto de renda fixa? O que é isso? Carteira de investimentos, o pessoal já acha que é aquela carteira que a gente tem no bolso. Só que não é. Pode ser bem considerada, mas carteira é como se fosse um conjunto de tudo que você tem investido, tá? Então, por exemplo, Ju, mas eu tenho dinheiro na poupança. Dinheiro na poupança é uma coisa, mas vamos supor que você não tem dinheiro na poupança, tá? Vamos supor que você tem lá, tem título público, que você investe em X empresas, que você tem X fundos imobiliários, que você tem fundo de investimento, talvez você tenha previdência privada, você tem CDB, você tem uma carteira lá de diversos tipos de investimento. Isso aí é uma carteira. E quando você aí ouve falar sobre, como que tá a sua carteira de investimentos, como que você diversifica a sua carteira, é basicamente como que você monta essa sua carteira e o que tem nela, tá? Então, por exemplo, muita gente hoje que tem um perfil mais conservador tende a ter mais porcentagem de todo o dinheiro na renda fixa, que é títulos públicos, CDB, LCI e tudo mais, e menos em renda variável. Isso se a pessoa investir em renda variável. Tem dois aplicativos muito legais que você pode mensurar a quantidade de quanto você tem em cada investimento, que é o Kinvo, vou deixar uma fotinha do Kinvo aí, e o Trademap, vou deixar uma fotinha dos dois aí, tá? São aplicativos onde você baixa, você coloca lá seu CPF pelo SEI, que é o portal do investidor, e ele já puxa automaticamente todos os seus investimentos, tá? Ou você pode ir lá e ir colocando, coloquei no Tesouro Direto isso, ele vai puxando e vai te dando uma porcentagem, quanto você tem nisso, ou se você tem tipo 100% em um único lugar. Então, basicamente, uma carteira de investimentos é isso. Agora, sobre diversificar essa carteira, o que a gente tem que entender? Ju, eu ouço falar sobre diversificar, o que é isso? Quer dizer que eu tenho que ter um pouco em tudo de cada? Por que isso é importante? Então eu vou falar aqui sobre a importância da diversificação em vários cenários. Vamos pensar aqui no cenário atual. Hoje, o que aconteceu no mundo, né? Por conta da pandemia que teve aqui no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, né? Mundialmente, mas por conta da pandemia, o nosso real, mais do que nunca, desvalorizou muito. E a gente sabe que o dólar aumentou, tipo, tava 4 e pouco, já bateu 5, já tava quase batendo 6, então ele ainda tá em 5 e pouco, tá? Ficou oscilando aí. Então o dólar aumentou, quer dizer que o nosso real se desvalorizou. Então quem tinha um pouco do capital exposto em dólar, por exemplo, nesse momento, tá com o patrimônio um pouco mais diversificado para todas as oportunidades que tá acontecendo. Aí você pensa assim, Ju, mas como é que eu invisto em dólar? Eu sou do Brasil, o que eu tenho que fazer? Existem duas maneiras de investir em dólar, mas isso é um conteúdo para outro vídeo. Mas só para vocês entenderem, na Bolsa de Valores, que você investe seu dinheiro lá em empresas, tem um ETF que chama IVVB11, que tem como ele replica as 500 maiores empresas americanas. Isso não é uma indicação para você ir lá e investir, eu só tô falando que tem como você investir nesse ETF, ou a outra maneira é você abrir uma conta no exterior e você precisa ter passaporte para isso. E você consegue investir. Aí você pensa, Ju, mas precisa de muito dinheiro? Não, esse IVVB11 tá na faixa dos R$170. Ele é um pouco mais caro que ações, mas não é um preço assim enorme que o pessoal acha que é mais de R$500, não é? Então é só para vocês entenderem como que funciona.
Então, tipo assim, nossa, o nosso real tá desvalorizado. A gente não tem que manter todo o nosso capital também em real. Isso eu tô dando só o primeiro exemplo. Então, se expor um pouco ao dólar, se expor um pouco, aí que entra as criptomoedas, que muita gente me pergunta, Ju, Bitcoin é furada? Eu ouço falar que Bitcoin é furada. Não é que é furada, só que ele serve para proteger o seu capital. A gente tá no Brasil. Se acontecer alguma coisa no Brasil, tipo, ah, meu Deus do céu, a gente tem um pouquinho ali em dólar que tá protegido. Eu também não tô falando tudo. Pode ser uma porcentagem, ou seja, 10% do que você tem, deixar um pouquinho em dólar. Criptomoeda pode ser até menos, 3% do que você tem. Enfim, mas essa diversificação, quando que você tem que fazer isso? Nossa, Ju, eu tenho que pegar meu dinheiro e fazer isso agora? Não. O momento de fazer isso é quando, primeiramente, você já tem uma reserva financeira para um ano, você tem que ter uma reserva boa em título público federal, por exemplo, o Tesouro Selic. Você já tem que ir investindo para sua aposentadoria, por exemplo, um pouco em renda fixa, pode ser no IPCA ou fundos imobiliários e ações que pagam dividendos, ações de boas empresas que vocês vão investindo, tá? E você tem que ter um dinheiro assim já protegido para algumas metas que vocês têm a médio prazo e tal, tem que ir sempre colocando. Você tendo isso, você já pode ir diversificando melhor a sua carteira, tá? Igual eu falei, não precisa de muito dinheiro, mas não tem sentido se você tem, eu tenho R$1.000. Não adianta você pegar R$1.000 e você até pode diversificar os R$1.000. Só que é melhor você já ter um bom patrimônio pra estar fazendo essa diversificação. É basicamente isso que eu tô falando, porque vai fazer mais sentido, tá? Então, aí que entra a criptomoeda, tá? Que você deixar um pouquinho ali. A gente recebe em real, não é pra você pegar todo o seu dinheiro e colocar em criptomoeda. Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que colocam tudo em ações, tem pessoas que deixam até tudo em dólar, estando no Brasil. Mas a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, tá? E é sempre um pouquinho. Então aí que entra o dólar, aí que entra as criptomoedas, que são as moedas lá virtuais. Enfim, a diversificação serve pra isso. Serve que, nossa, se acontecer alguma coisa aqui, eu tô assim. Então, para cada problema, a gente tem que ir procurando alguma solução. Por exemplo, para a inflação. Nossa, Ju, será que com essa nota de 200 o país vai entrar em colapso, vai ter muita inflação? Não dá para saber. Atualmente, nossa inflação está controlada. E segundo a diretora lá do Banco Central, que ela está me informando, né, sobre a nova nota de 200, essa nota foi criada por conta da alta demanda. Inclusive, eu tenho um episódio no podcast onde eu falo disso, que eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Mas, enfim... para você se proteger da inflação, né, do país, existe o título que é o IPCA. É um título onde você vai lá e investe, ele é a longo prazo, só que o seu valor sempre vai render a inflação do período mais uma taxinha. Então vai estar sempre acima da inflação. É um modo de você se proteger da inflação. Ju, mas agora a Selic tá baixa e tal, onde é que eu me protejo? Para isso existe a renda variável. Você vai assumir um pouco mais de risco, vai investir em imóveis em fundos imobiliários, vai investir em boas empresas, em ações, vai ter um pouco do capital protegido em renda fixa, em CDB de alguma instituição, que tem a proteção do FGC. Então, assim, basicamente aqui eu tô falando para vocês várias opções de investimentos e o porquê que é importante a gente ter nosso capital um pouquinho de cada coisa. Mas óbvio, né? Se você morar nos Estados Unidos, você vai ter que ter mais dinheiro nos Estados Unidos, aonde você mora. Se você mora no Brasil, a sua maior concentração tem que ser Brasil, porque é onde você mora, onde você vive, é os custos de Brasil, tá? Só que ainda assim, você tendo um dinheirinho ali já confortável, não tem uma quantidade mínima, não é tipo assim, você tem que ter mais 100 mil aí você diversifica. Não, porque depende da sua realidade, eu não sei quanto você ganha, não sei quanto que é as suas despesas no ano, então depende da realidade de cada um. Mas você precisa antes ter uma reserva financeira, precisa já ter um dinheirinho assim para os seus sonhos, e aí você vai pegando uma porcentagem do que você guarda. Vamos supor, Ju, todo mês, vou dar um exemplo hipotético, eu guardo R$500 por mês, eu tenho disponível R$500 para mim guardar no mês. Você já tendo sua reserva e tudo mais, desses 500, você vai colocar um pouquinho em cada outra coisa para diversificar. Porque aí se acontecer alguma coisa, um exemplo, nas ações aéreas, você tem outras ações ali que não são do setor aéreo. Porque se você tiver tudo em ação aérea, agora na pandemia você tá ferrado. Se você tiver tudo em ação de banco, e se acontecer um colapso aí nos bancos, você vai estar ferrado. Se você tiver tudo em criptomoeda, se acontecer alguma coisa ali com os bitcoins, você vai estar ferrado. Se você tem tudo em dólar, se acontecer alguma coisa ali, dólar é bom, Só que a gente não pode confiar 100% em alguma coisa. Por isso que existem uma série de investimentos e você pode ir diversificando. Mas antes de querer colocar em tudo, tenha certinho lá a sua reserva e tudo mais.
Então, basicamente, esse vídeo aqui foi para dar uma introdução sobre o que é diversificar a carteira e como você pode começar, tá? Então, isso aqui é só uma introdução. É óbvio que tem muitas coisas a serem avaliadas. Em fundos de investimento, como eu escolho, tem que ver o índice de Sharpe, tem que comparar com outros, tem informações mais técnicas, tá? Mas aqui eu tô passando de um modo geral. Se vocês gostaram desse tema ou querem vídeos assim, Ju, gostei muito sobre o dólar, fala mais do dólar, Ju, gostei muito disso, coloca aí nos comentários, porque eu só vou fazer mais vídeos mais técnicos se vocês pedirem, tá? Então o vídeo de hoje foi isso, galerinha. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra gente, comenta, compartilha. E antes de acabar, eu queria agradecer aí aos 1000 inscritos, né, que a gente chegou. Eu acho que eu não falei em nenhum vídeo ainda, mas chegou no mês passado. Chegamos a 1000 inscritos nesse canal. Já tá 1200 e pouquinho. Isso é muito bom pra mim, tá? Fiquei muito feliz, porque não é só bom pra mim, mas pros outros. E tudo isso foi de forma totalmente orgânica que nós chegamos, né? Não tem anúncio, não tem tráfego pago. Pode ser que um dia tenha, mas por enquanto o meu foco é, tipo, falar e as pessoas que estão promovendo isso. Então isso é muito importante, tá? De toda forma, eu também fiz 1 ano de canal, agora em agosto, dia 4 de agosto, fiz 1 ano de canal no YouTube. Isso também é uma conquista muito grande, tá? Então tô agradecendo aqui a todos vocês que compartilham, que curtem, que comentam, que deixam as críticas, tanto positivas e negativas, que podem ajudar. E é isso, galerinha. Até quinta que vem!